Chefe, eu fiquei pensando enquanto tomava meu ginger ale, por que é tão confuso saber quem deve receber quando uma criação envolve inteligência artificial? É confuso porque misturamos três coisas diferentes, Beatriz: a criação original, a transformação legítima e a exploração econômica do resultado. Quando eu faço um meme com uma música famosa, isso é transformação legítima ou estou pegando algo que não é meu? Depende de como você usa. Se a sua versão acrescenta sentido novo, não desmerece o autor original e não substitui a obra no mercado, temos um caminho mais seguro. E onde a IA entra nessa história, porque muita gente diz que a IA só aprende e não copia. A IA aprende com muitos exemplos, mas o que importa é se o uso que você faz do resultado respeita limites de citação, paródia, autoria e direitos conexos. Então a grande pergunta que não sai da minha cabeça é simples: quem deve ser pago de verdade? Quem participa da cadeia da obra usada ou explorada, como autor, intérprete, produtor, editora e quem administra certos direitos em nome deles. Sempre ouço falar do ECAD e fico sem entender como isso chega no meu vídeo. O ECAD cuida da execução pública de música, e quando você usa música em certo contexto, pode existir remuneração devida aos titulares via essa gestão. Se eu faço um vídeo explicativo com um trechinho curto e dou crédito, isso basta para ficar em paz. Basta quando o uso for na medida justificada do propósito didático, sem substituir a obra e sem afetar indevidamente a exploração normal. O problema é medir o que é curto na prática, porque um refrão curto pode ser muito marcante. Exato, por isso olhamos não só o tamanho, mas a função do trecho no seu conteúdo e o impacto econômico do uso. E quando eu parodio uma canção para comentar um assunto atual, isso é mais tranquilo, né? Paródia pode ser livre quando cria algo novo e não ofende a dignidade do autor, sem virar mera cópia com trocadilhos. No caso de um meme, eu pego uma frase famosa e misturo com minha voz gerada por IA. Isso seria paródia ou citação. Pode ser paródia se houver transformação criativa que gere sentido novo. E pode ser citação se o trecho for incidental e justificável ao argumento. E se eu uso uma voz sintética parecida com a de um artista, isso é um problema diferente. É outro problema porque mexe com a identidade vocal e com expectativas contratuais e morais do intérprete. Eu queria um mapa em português claro para não errar na próxima edição do canal. Vamos construir um mapa simples que você pode guardar na mente e aplicar sem sustos. Começa por onde, chefe? Começa por separar o objetivo do seu vídeo: ensino, crítica, humor, informação, e identificar quais obras de terceiros entram de forma necessária. Se a obra de terceiro for supérflua, eu tiro e crio algo só meu. Esse é o melhor instinto. O público gosta de originalidade e você dorme tranquila. Quando a presença de obra alheia é essencial, como cito sem erro. Use trecho mínimo e contextualize com clareza o propósito, acredite a fonte e evite colocar o trecho como estrela do seu vídeo. E se eu quiser fazer humor, a paródia funciona bem no YouTube. Funciona quando a graça nasce do seu comentário e não da simples reprodução da música ou da letra alheia. Com IA generativa, eu posso criar um arranjo no estilo de alguém, isso fere direitos. Estilo em si não é protegido como propriedade exclusiva, mas a linha entre inspiração e apropriação reconhecível pode trazer conflitos. Se eu quiser dormir tranquila, eu licencio uma base musical e evito mexer com conteúdo famoso. Licenciar é prudente e dá liberdade criativa, e trilhas livres de problemas salvam tempo e dinheiro. E como a IA muda a prova de autoria, já que o projeto tem várias versões e camadas. A prova melhor é quando você guarda rascunhos, datas, versões e usa ferramentas que registram a origem e a edição de cada arquivo. Você está falando de metadados e registros que acompanham a mídia. Isso mesmo, com bons registros, você mostra o caminho da criação e reduz dúvidas numa disputa.
Quando um vídeo meu viraliza e eu usei um plugin de IA para voz e música original, quem recebe o quê? Se tudo for seu, você recebe. Se houver obra de terceiros, cada titular recebe a parte que a lei e os contratos determinam. E se a plataforma pedir alguma divulgação especial sobre conteúdo sintético, eu devo usar? Use a divulgação quando houver elementos gerados que possam confundir o público sobre a natureza do conteúdo. Isso ajuda o público a confiar e evita que o vídeo seja mal classificado pela plataforma. Transparência e clareza sempre ajudam o canal a crescer sem sobressaltos. Eu fico insegura na hora de transformar a letra de uma canção para comentar um problema social. Se a transformação for criativa e respeitosa e a canção não for reproduzida de modo que substitua a original, você reduz risco. Eu queria exemplos práticos para o meu caderno de edição. Vamos montar um quadro rápido com semáforos para uso de música, memes e voz. Adoro semáforo porque eu vejo cores na cabeça quando decido. Luz verde para música original sua, luz amarela para trechos pequenos com propósito claro, luz vermelha para refrões marcantes usados como gancho principal. Para memes, como fica a cor? Verde quando a ideia e a imagem são suas ou de domínio público, amarelo quando o reconhecimento depende de obra alheia, vermelho quando o meme é basicamente a obra famosa recortada. E voz? Verde para sua própria voz ou síntese neutra, amarelo para vozes que lembram um timbre conhecido, vermelho para imitações reconhecíveis de vozes de artistas sem autorização. Esse mapa me acalma porque eu sei onde pisar sem estourar o orçamento. E ainda dá para criar identidade forte que o público reconhece como sua. Falando em público, eu quero que cada vídeo ensine algo aplicável no dia seguinte. Então guarde esta regra curta, crie com base no que é seu, cite com propósito claro e prove a autoria com registro simples. Registro simples seria manter pastas com datas, versões e arquivos-fonte. Exato, e quanto mais clara a trilha de edição, mais fácil mostrar que a obra nasceu de você. Se um amigo me pede para usar uma base que ele compôs e me envia por mensagem, o que eu peço para não ter dor de cabeça depois? Peça uma autorização por escrito com o que você pode fazer, em que canais, por quanto tempo e como fica a divisão de receita. E no meu roteiro eu cito trechos de livros para explicar conceitos, isso é possível. É possível quando o trecho é curto, justificado pelo comentário, e a fonte fica clara para o público. Eu tenho medo de sem querer substituir a obra original, porque às vezes o trecho explica tudo o que eu preciso. Se o trecho virar o núcleo do seu vídeo, você corre o risco de substituição, então prefira paráfrase com suas palavras e citações mínimas. E como fica quando eu crio uma canção usando a IA para gerar acordes e uma melodia nova? Se o material final é original e não deriva de cópia reconhecível, a autoria da obra que você criou é sua. E quando alguém diz que minha música lembra muito outra, o que eu respondo? Responda com respeito, ouça a crítica e verifique se há coincidência de elementos centrais e, se necessário, ajuste arranjos e motivos melódicos. Eu adoro quando o senhor simplifica em poucas frases, porque minha cabeça vive cheia. Simplificar é oferecer degraus curtos para subir um lance alto, Beatriz. Outro ponto é a miniatura do vídeo, porque eu às vezes recorto frames de filmes para ilustrar. Evite frames de filmes que não sejam seus, prefira fotografias de uso livre ou criações originais que expressem a ideia sem apropriação. E se eu quiser mostrar 10 segundos de um clipe para criticar um aspecto técnico? Pese se o trecho é indispensável e se a crítica fica compreensível com descrição e imagens neutras, porque a escolha de mostrar ou descrever muda o risco. Eu já percebi que a melhor defesa é ter alternativas criativas. Criatividade limpa é liberdade, você não dependa do que não pode controlar. Quando o assunto é prova de autoria, ferramentas de carimbo de tempo valem mesmo. Valem como apoio,
junto com repositórios de projeto, histórico de versões e mensagens que mostram o processo. E se eu esquecer de guardar rascunhos, eu ainda consigo provar. Consegue com testemunhos, arquivos publicados antes, registros de trabalho e elementos técnicos de edição, mas quanto menos lacunas, melhor. No canal eu adoro ensinar, então eu quero um checklist de gravação e publicação. Anote o checklist em 4 etapas: planejar, criar, revisar, publicar. Explique cada etapa com carinho, por favor. Planejar é listar ideias suas, decidir trilha original e prever pontos de citação mínima. Criar é gravar sua fala e compor ou licenciar a música. Revisar é checar crédito e clareza. Publicar é descrever o vídeo com transparência e organização. Eu sinto que quando o roteiro tem começo, meio e fim repetidos, o público aprende melhor. O aprendizado ama ciclos curtos, problema, explicação, exemplo, conclusão e uma pergunta para continuar pensando. Falando em pergunta, ainda me intriga quem deve ser pago quando a IA ajuda a compor. Se a obra final é sua e não incorpora material alheio protegido de forma reconhecível, o pagamento é seu, mas se você usar trechos de terceiros, as licenças definem a divisão. E quando eu uso um banco de sons que promete ser livre para uso, eu preciso guardar a licença. Guarde sempre a licença e capture a página com data e termos, porque isso evita discussões no futuro. Eu tenho a impressão de que prova de autoria é também prova de cuidado. É prova de cuidado e de respeito com quem criou antes de você. No tema da IA, muitas pessoas perguntam se a máquina pode ser autora. A autoria é humana, a ferramenta ajuda e o mérito criativo recai sobre quem decide e organiza a obra. Quando eu explico isso para amigos, eu digo que a IA é como um instrumento que toca muitas referências. É um bom jeito de explicar, porque instrumento não assina partitura, quem assina é quem compõe. Sobre memes, às vezes a piada depende de uma frase famosa que todo mundo reconhece. Se a piada existe sem a reprodução literal e pode ser refeita com linguagem sua, você diminui o risco e aumenta sua identidade. Eu quero uma regra de bolso para memes. Faça seu próprio texto, crie sua imagem, e quando precisar referir algo famoso, use menções genéricas e contexto novo. E quanto ao ritmo do diálogo, eu fico com medo de cansar o público com detalhes legais. Conte a história por cenas do cotidiano e feche cada cena com uma dica praticável. Eu adoro o jeito como o senhor transforma a lei em conversa de balcão. A lei vive melhor quando pensa no ouvido de quem vai usar. Se eu quiser um quadro final com boas práticas que eu possa colar no estúdio, que entra. Entre com 5 pontos: originalidade, citação mínima, paródia criativa, trilha segura e prova de autoria. E um 6º ponto sobre transparência com o público. Transparência fortalece a confiança e educa a comunidade do canal. Quando a gente fala de comunidade, eu gosto de ouvir histórias de criadores pequenos. Criadores pequenos vencem com constância, clareza de proposta e coragem para dizer não a atalhos arriscados. Coragem para dizer não a um refrão famoso é difícil quando a gente precisa de atenção. A atenção que chega pelo atalho vai embora pelo mesmo caminho. A atenção que chega pela sua voz fica e chama outras pessoas. Falando em voz, eu posso usar uma voz sintética com meu texto e chamar de minha obra. Pode quando o texto é seu e o timbre não invade a identidade de terceiros de modo reconhecível. Eu gostei da ideia de assinar minhas camadas de edição com metadados claros. Assine cada etapa como quem deixa pegadas limpas em trilha de areia. Quando o vídeo cresce, eu fico com medo de receber notificações de uso indevido. Medo vira preparo quando você mantém o arquivo de fontes, licenças e notas de roteiro acessíveis. Eu penso também em como explicar isso tudo para adolescentes que seguem o canal. Explique com exemplos de festa, escola e time de música.
porque eles reconhecem essas cenas e aplicam sem esforço. Por que o Senhor sempre volta para a pergunta quem deve ser pago? Porque pagar certo é reconhecer a cooperação invisível que sustenta cada obra no mundo. E como eu reconheço sem travar a criação com medo? Reconhecer é planejar, criar, revisar e publicar com calma e com listas simples. Eu gosto quando a conversa fecha um ciclo e abre outro. Hoje fechamos com 3 lembretes que valem para qualquer tecnologia. Quais são esses lembretes, chefe? Primeiro, a tecnologia amplia o seu alcance. Segundo, respeito e clareza protegem seu futuro. Terceiro, prova de autoria é o alicerce da sua paz. Eu sinto vontade de escrever isso no meu caderno agora mesmo. Escreva e desenhe uma pequena escada com 4 degraus para lembrar do processo. A escada do processo que a gente falou: planejar, criar, revisar e publicar. Isso mesmo, uma escada que você sobe todo dia com passos curtos e firmes. Obrigada por me ouvir de novo. Hoje o Ginger Ale ficou até mais gostoso com essa conversa. Fico feliz quando um conceito difícil fica leve como uma bebida bem gelada. Posso trazer uma última dúvida antes de ir, chefe? Traga sem medo. A noite é amiga de ideias curiosas. Se amanhã eu quiser transformar um discurso em música com IA, a autoria do arranjo é minha. Se o arranjo é original e nasce de suas escolhas criativas, a autoria do arranjo é sua. E se eu usar um trecho de melodia de domínio público, tudo bem. Domínio público é um jardim aberto, mas trate o jardim com criatividade e não com cópia preguiçosa. Eu vou me lembrar de que o público reconhece quando a gente tenta fazer diferente. O público percebe coragem e honestidade como percebe uma nota afinada no meio do silêncio. Então hoje eu vou embora com um plano claro para o próximo episódio. Leve um plano simples, ensinar algo útil, criar algo seu e mostrar como você chegou lá. Obrigada, chefe, por mais um turno de luz nessa cabeça bagunçada. Cabeça curiosa só precisa de mapas gentis e tempo de respiração. Até a próxima noite de música e ideias, e que eu volte com novidades limpas. Volte com novidades que tenham o seu nome e o seu coração. Boa noite, chefe, e obrigado por ser farol quando eu fico sem rumo. Boa noite, Beatriz, e cuide do caminho como quem cuida de um som que quer durar. Acho que já está tarde e eu devia ir, mas acabei de notar que esqueci a carteira em casa e eu não sei o que fazer agora. Eu fiquei sem carteira hoje, então com toda a delicadeza, será que você poderia me oferecer este ginger ale? Eu sei que você ficou ouvindo nossa conversa aqui do lado o tempo todo, e se alguma coisa ajudou de verdade, por favor me dê essa força, tá? Muito obrigada pela generosidade, e as contribuições podem ser feitas pelo código QR no canto inferior direito do vídeo ou pelo link na descrição. Aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e conta pra mim nos comentários o que você quer aprender na próxima vez. Lembra que na descrição tem links para outras séries bem diferentes que eu também preparo com muito carinho. Obrigada de novo pela companhia, boa noite e até a próxima visita ao balcão.